Alô, você que sintoniza a programação da Vale TV, está no ar mais uma edição do nosso Estação Hamburgo, nosso encontro de todas as noites, de segunda a sexta-feira, entre 8 e 9 da noite, sempre trazendo pautas de interesse das comunidades que sintonizam a nossa programação, diretamente pela Claro Net, pelo canal 14 da NET Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e Sapiranga, canal 6 de São Leopoldo e, claro, em todas as nossas plataformas digitais. Inclusive, a live do programa já está aí no nosso canal no YouTube, também no Facebook, para você, inclusive, compartilhar com quem você quiser. Agradecendo a equipe técnica, o Gustavo, o Vitor, o Bruno, toda a turma aí, preparando tudo certinho para que a gente possa chegar com qualidade até você em mais uma edição do nosso programa. E claro, um agradecimento muito especial aos nossos parceiros, aqueles que acreditam no sucesso do nosso programa e estão conosco aqui de segunda a sexta-feira. A liberdade de movimentos está no DNA da linha Activita, que alia as principais tendências da moda esportiva com tecnologias avançadas que promovem uma incrível sensação de bem-estar. A Activita compartilha com mulheres e homens uma moda inteligente, que reúne as principais tendências e tecnologias de conforto para produções casuais e, ao mesmo tempo, para produções de treinos. Além da qualidade nos seus pés, masculino e feminino, meninos e meninas, tem também agora uma linha esportiva de roupas da linha Activita, para você praticar o esporte que deseja, para você fazer aquela sua academia diária, né, cuidando do corpo, da saúde e sentindo essa sensação de bem-estar. Mercator, feiras e eventos, tudo novo de novo na Zero Grau, feira de calçados e acessórios. As novidades outono e inverno estarão sendo apresentadas dias 20, 21 e 22 de novembro, lá nos pavilhões do Serra Parque em Gramado, onde estaremos realizando a cobertura deste importante evento. Nós sabemos da importância para a economia, o setor coureiro calçadista, e por isso estamos aí com o nosso projeto Calçados S.A., que é um programa da Vale TV que dá uma atenção toda especial a esse setor. E, claro, o nosso Estação Hamburgo estará dentro da Zero Grau nos 3 dias da feira. Então, não esqueça, em novembro, Feira de Calçado no Rio Grande do Sul é em Gramado. JG Serviços, há mais de 24 anos oferecendo segurança, monitoramento, zeladoria, limpeza e jardinagem. Condomínios, empresas e residências protegem o seu patrimônio com a equipe da JG, limpam o seu patrimônio com a equipe da JG. Uma empresa especializada nessas duas áreas, trazendo a você o que há de mais moderno e tecnológico para a segurança do seu patrimônio, atuando em mais de 15 cidades aqui da região. Sebratel, global como a internet, gaúcha como você, Sebratel é mais velocidade na sua internet, para você poder acessar inclusive as nossas redes sociais e conferir os conteúdos gerados diariamente pela nossa equipe. E conosco também a Unifatesc, o EAD mais rápido e o mais barato do Brasil, é nota máxima no MEC. Visite o Polo Novo Hamburgo, ali na Domingos de Almeida 200, o WhatsApp está aí na tela para você, 519-8157-0721. E para você que está assistindo o nosso programa Estação Hamburgo, tem promoção. Matrícula apenas R$ 9,90. Para os polos de Novo Hamburgo, São Leopoldo, Esteio, Sapiranga, Taquara, Ivoti, Imbé, Osório e Tramandaí. Então, a hora é essa. Por gentileza, amigos, vamos apresentar a nossa qualificadíssima bancada da noite de hoje. Eles que atenderam o nosso convite estão aqui para a gente falar. A pauta em si é superação. Alguém conhece muito bem essa palavrinha aqui, né? Agora tem que chamar ela de youtuber, porque o seu canal está com mais de 500 assinantes e vai crescer, vai crescer. Hoje nós vamos fazer mais uma mídia aqui, mais uma propaganda que vai aumentar cada vez mais. Ela que, tu sabe, Ângela, que eu sou de um tempo que a gente ouvia dos médicos, foi desenganada dos médicos. Aí que eu vejo que eu sou velho, hein, tia? Porque acho que isso aí não se usa mais, né? Tu tem que mandar uns vídeos para aquele médico lá. Sim. Que te desenganou com 4 dias? Quantos dias? 4, 5 dias. Tem que mandar uns vídeos para ele, fazer um especial para ele. Ângela Jung, seja muito bem-vinda. Eu vou aparecer nos pesadelos dela. Tudo bem contigo? Tudo ótimo. Cada vez melhor. Sim.
Sabe que essa semana eu estava com o Daniel Miller, que é um grande palestrante no programa, e ele tem esse ditado, né? Cada vez melhor. Inclusive o nome do instituto dele é Cada Vez Melhor. E tu tá nessa vibe aí. Graças a Deus. Evoluindo cada vez mais. Queremos saber os detalhes aí, tá bom? De tudo isso. Ela, que inclusive conhece, foi quem nos apresentou, né? A primeira vez que a Ângela esteve no programa foi culpa da Cris aqui, ó. Cristiane Lauer, que atua justamente nessa questão aí, nessa área da diversidade, da inclusão, é uma pessoa que está sempre preocupada com isso e buscando, né, os caminhos para dar melhor qualidade de vida. E eu acredito também que a palavra dignidade, né, Cris? Seja muito bem-vinda. Obrigada, é isso aí, né? Dignidade e caminhar junto, né? Construindo uma sociedade mais inclusiva. Muito bom te receber aqui. Obrigada pelo convite. Ela é nossa palestrante, né? E eu acho que aqui tem pautas interessantes para levar para palestras, né? De superação. Ela é uma pessoa que também tem essa palavra muito forte na sua vida de superação, de busca de ideais e de objetivos, amiga de longa data. E o que tem de melhor, na verdade, no currículo é a data de aniversário. É verdade. Só porque é o mesmo dia do mês. Gente boa, né? 3 de janeiro é só gente boa, né? Nossa, especial demais. Pouco bairrista, rapaz. Global, seja muito bem-vindo. Boa Eu noite. que agradeço a oportunidade e mais uma vez, e legal estar com pessoas, rever pessoas queridas e ao mesmo tempo conhecer outras pessoas, que é muito interessante, até pra gente trocar essas ideias sobre superação, porque eu acho que na verdade a nossa vida em si, ela é uma superação. Diária, né? Diária, porque se tu pensar todos os desafios que tu tem diariamente, todos os problemas, situações, conflitos que se geram no dia a dia, na parte profissional, pessoal e tudo, familiar, a gente é um resultado de uma superação. Sim, muito bem. Eu deixei ela, né, por último, porque ela já vai fazer uma avaliação em nós aqui na fala, né? A nossa fono ela vai fazer uma aula particular para nós aqui, uma consulta, fonoaudióloga, ela é a nossa diretora da PAI, de Voti, entre outras tantas funções, né, que está sempre envolvida. Eu acho que o dia para essa aí tem no mínimo 36 horas. Eu estava fazendo conta esses dias, não é 24 horas, não. Marliese Godofrito, seja muito bem-vinda ao programa novamente. Obrigada, Cláudio. Muito bom estar aqui, realmente rever, conhecer também colegas novos e pensar superação, pensar inclusão, pensar em equidade é o que nos move também. Sim. Então, o quanto é importante, a gente sempre fala das temáticas aqui do programa, né? O quanto elas são presentes e verdadeiras e necessárias. Exato. Não só para um grupo, mas para toda a comunidade, toda a sociedade, para que realmente a gente possa buscar entender e participar de uma forma mais ativa dos nossos espaços, né? Então, o quanto é importante, e obrigada por estar aqui. Muito bom, muito bom. Tu que vive quase que diariamente lá, né? Com a tua equipe maravilhosa lá à frente daquela instituição. Tu já está há 9 anos. 9 na anos. PAI, 9 anos. Também participa do conselho, né? Sim, ainda estou como vice-presidente do Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Ivoti. E no mestrado, na linha de pesquisa sobre saúde, no curso de Diversidade Cultural e Inclusão Social, justamente na pesquisa sobre a questão do processo do envelhecimento da pessoa com deficiência intelectual. Olha aí, ó. Viu? Tem pautas para ti aqui, ó. A nossa youtuber ali, a Ângela. A Ângela já esteve aqui algumas vezes. Quem nos acompanha, acho que deve lembrar dela. Tá com seu canal no YouTube. Ela é legitimamente a frase, né? Eu sou superação, e diariamente. E eu venho acompanhando nos vídeos, Ângela, essa tua evolução, e é muito gratificante poder acompanhar isso. Hoje eu subi uma escada sozinha, né? Quer dizer, são detalhes que às vezes parece pouco, mas para as pessoas que têm, e eu sempre digo aqui, em muitas oportunidades eu já disse, todos nós temos alguma dificuldade, alguma necessidade, né? Alguma deficiência. Às vezes ela predomina, às vezes não. No caso da Ângela, desde o nascimento, né, Ângela? Tu sempre teve que... Tu, de fato, superou a cada dia. E está aí nos provando que acredita que dá. É isso? Como a nossa amiga Ngô falou antes, muitas pessoas pensam assim, eu superei um problema difícil.
Mas para mim, superação começa quando a gente acorda. Acordar é um Desde o primeiro suspiro da manhã ali já... É uma superação, Superação é todo dia. Sim. Sempre tem um obstáculo, sempre tem um empecilho. E como é que está sendo para ti, assim, esse dia a dia, a cada postagem é uma vitória que tu está colocando lá, né? O que tu diria? É um conjunto de ações dos profissionais que estão na tua volta? Sim. E, claro, da tua determinação também, né? Isso é uma coisa que eu até queria falar hoje, que eu sou muito grata aos profissionais que me ajudaram, a minha família, né? Só que eu acho assim que quando a gente não tem força de vontade, ninguém faz nada. Não existe o melhor profissional do mundo que vai te ajudar, né? Não. Tem que ter a tua parte também, né? Sim. Isso sabe o que eu digo também, Ângela, quando as pessoas dizem, joga nas mãos de Deus que tudo se resolve. Não, peraí, mas tu tem que fazer a tua parte também, né? É a mesma coisa que alguns dizem assim, deixa a vida me levar. Então tu quer ir pra África, daqui a pouco tu tá lá em Portugal, não tem problema nenhum, porque tu deixou a vida levar, né? E muito é a questão, a gente, eu vi que a pauta assim, é falar a questão da superação, mas superação ela vem depois da motivação, né? Exato. A motivação ela sempre vai vir de dentro pra fora, É quase que uma consequência da motivação. Exatamente. Então acho que trazendo um pouquinho assim da Ângela, né? Ela teve que buscar uma motivação, ela teve que ser estimulada, né? Muito por profissionais, mas muito por um autoestímulo que veio dela isso, né? De se olhar e de se enxergar como um sujeito que faz parte do mundo e que tem direito a esse mundo, né? Então, acho que quando despertou isso que, né, eu preciso do meu espaço, eu tô aqui, né, para construir, para conquistar, para ser uma pessoa cada vez melhor, mas dependendo muito daquilo que eu posso fazer por mim mesma, né? E é muito do meio também, né? Porque assim, muitas vezes as pessoas estão cercadas de pessoas que não proporcionam esse estímulo também, né? Porque é muito difícil tu conseguir, por si só, superar algumas coisas. Às vezes tu precisa de alguns pontos de motivação, né? Então, o meio que tu tá inserido, se é um meio que te machuca, que é um meio que te põe para baixo, que te fere, que, sabe, só faz mal para ti, é muito difícil para essa pessoa, né? Então, para ela dar a volta naquela situação, é algo, assim, absolutamente muito mais que superação, né? Então, assim, o meio que a pessoa vive, o estímulo que ela tem, as pessoas que dão a oportunidade para ela, vai dar certo, vamos lá, sabe? Isso é fundamental. É a mesma coisa quando a gente pensa quando a criança está aprendendo a escrever, né? Muitas vezes, o que acontece? A criança chega à terceira série e não sabe escrever. Porque onde está o estímulo, onde está a questão emocional disso tudo, né? Estamos olhando para isso ou não estamos olhando, né? Então, acho que aos poucos até nós estávamos falando disso, que as pessoas estão começando a acordar para ver as coisas sobre o sentido da vida, a importância de fazer coisas que são importantes. Ou seja, exemplo, eu estava falando com o moço da Câmara que meu filho vai fazer cinema. Fazer cinema no Reino Unido, vai dia 7 agora de setembro pra lá. Olha! Que legal. Daí tu fica te perguntando, mas pra que serve o cinema? Né? Mas assim, gente, essas são as coisas do futuro. Elas não são mais só pra te dar dinheiro, elas são pra te fazer feliz também. Sim, né? Pra ele se realizar. Exatamente. O propósito de vida, as pessoas estão acordando que elas precisam encontrar o seu propósito. Né? Elas precisam se motivar pelaquilo que as faz feliz e tentar buscar essa realização, porque a gente não sabe, a gente tem data de validade, né? Daqui a pouco simplesmente não acorda mais. E daí, fez tudo que queria, disse tudo que queria? Pois é, aí que vem a pergunta, né? Olha, acho que é gratificante ver uma evolução assim, né? Como a Ângela. E eu tenho acompanhado também ela, e às vezes a gente se fala ali, né? Pelo Face, pelo Insta também. E pensando na palavra motivação, eu gosto muito de pensar que é o motivo da minha ação. E é justamente o que nos move e o quanto o afeto passa por isso. Quando a gente pensa a aprendizagem, as marcas das nossas aprendizagens, normalmente elas estão linkadas a momentos afetivos. Nem sempre o afeto é só positivo. Então, mas são os momentos que marcam mais as nossas lembranças. Então, o quanto é importante daí nós estarmos, sim, rodeados de pessoas que
comungam das mesmas ideias, dos mesmos ideais, dos mesmos princípios, que botam para cima, que realmente encorajam, vai fazer toda a diferença. Porque a gente que trabalha muito com crianças, e mesmo assim crianças, ou que nem eu no caso, né, na instituição, também com pessoas com deficiência nos diversos ciclos, tu percebe assim, o quanto às vezes falta, vamos lá, tu consegue. Até porque às vezes as dificuldades são mais intensas e até na fala de algumas famílias, é tudo com muita luta. Aquilo que seria por direito tem que ser muito batalhado para conseguir. E chega um momento que as famílias também cansam. E vejo daí a importância das pessoas que se dedicam e que estão como trabalhadores, né? Mas não só no viés da veia, né? Da via do trabalho, mas daquilo que daí te faz sentido para a tua vida também, estar ao lado. Não dizendo o que tem que ser feito, mas ajudando a abrir possibilidades e pensar em outras formas, talvez, de fazer. E daí eu trago para o estudo que eu estou fazendo, que é justamente o processo do envelhecimento bem-sucedido, que é como que ao longo da nossa vida nós vamos mudando os nossos objetivos. E tem dois autores, que é Baltes e Baltes, que trabalham sobre o SOC, que é seleção, otimização e compensação. Então, como que ao longo da vida eu vou mudando os meus objetivos para que eu continue fazendo essa seleção, essa otimização e compensando aquilo que é necessário. Mas que a gente não pense que o processo de envelhecimento ele é só uma perda. Porque é isso que às vezes a gente sente. A gente que já passou dos 20, dos 30, dos 40, né, às vezes dos 50 e vai chegando... O envelhecimento não é só aquilo que a lei diz lá no Estatuto do Idoso a partir dos 60 anos, mas a gente vai envelhecendo ao longo da vida e como que a gente vai fazendo essas escolhas, porque a pessoa que nós somos hoje também é fruto das escolhas, tanto nossas como das pessoas que estão ao nosso redor, porque aí é que tá, a interação também, né? O sócio-interacionismo nos diz isso, assim, o quanto a gente vai se vendo e vai se refletindo também através do outro, né? E vai se formando também através do que falam da gente. Pela interferência, influência, por isso que eu digo conjunto, Exato. né? Enquanto o meio nos proporciona, né? Antes você usou uma palavra importantíssima que é a questão da equidade, né? Sim. O quanto o meio nos permite, né, sermos quem somos, o quanto o meio nos permite nos superarmos, o quanto o meio nos motiva, né? E o quanto o meio também nos proporciona a gente fazer escolhas ao longo da nossa vida, nas diferentes etapas, né? E acho que começa muito até quando criança, né? Sim. O quanto a gente tolhe as crianças e não deixar elas fazerem as suas escolhas, né? E trabalhando assim com pessoas com deficiência, a gente percebe o quanto elas, né, se limitam a ter escolhas. Eu trabalho com inclusão no mercado de trabalho, né? Então a gente chega, né, uma pessoa com deficiência para trabalhar na empresa, ela muitas vezes não sabe dizer o que ela pensa, ou o que ela quer, né, ou se ela gosta ou não gosta, porque nunca teve essa oportunidade. Né? Então o trabalho ele é uma via de inclusão muito importante nesse sentido, né? A gente traz, né, e acho que foi um pouquinho o que aconteceu com a Ângela, né? Eu pensei, eu ia dizer, eu era assim, eu não sabia dizer o que eu queria, eu não tinha pensamento próprio. Eu sempre tinha que pensar o que os outros pensavam. Dizer, eu não podia assim, me sentir de uma determinada forma. Eu tinha que me sentir como o outro achava que eu tinha que me sentir. Isso é completamente errado, completamente até desumano. Sim, sim. Cada pessoa tem o seu direito de ser o que é. Né? Somos seres humanos. E quando é que tu olhou no espelho assim e disse, eu posso, eu vou? Tu lembra? Sim. Quando eu comecei a fazer os vídeos, eu sempre tinha uma sede muito grande de ser útil, de passar para as pessoas o que eu passei. E daí eu ficava pensando, mas como? Trabalho voluntário é meio difícil porque eu tenho que me deslocar, mas eu tenho que passar para as pessoas o que eu passei e dizer para elas que não é o final da vida, não é o fim do túnel. É o início, na verdade. É o início. Nem sempre o que a medicina vai te dizer
é o que vai acontecer contigo. Aí que vem a tua força de vontade. Como eu disse, eu até ia deixar essa frase para o final do programa, mas tá louca para sair da minha boca. Então, não existe superação sem superação. Olha aí, ó. Muito bom, muito bom. Eu acho que, Cris, vendo essa evolução, a gente está uma pessoa aqui, né? Tu lida diariamente. O teu trabalho é basicamente igual ao da Marliese, né? Que é diariamente lidar com pessoas que têm necessidades especiais, né? E aí ver uma evolução da Ângela, assim... Sim, a Ângela é um dos cases que eu acompanho, né? Desde o início, a gente já se conhece há bastante tempo, né? E realmente, né, é um estudo a ser feito, né? E acho que muito na parte psicológica, né? Porque todo o movimento partiu disso, né? Como ela disse, do fim do túnel, né? De algo que estava ali, né? Quem sabe fadado a ser uma depressão, né? Permanente, a algo que hoje ela consegue transmitir para outras pessoas, né? E tá na frente de uma câmera, né? Primeiro precisou de ajuda, hoje já faz sozinha, né? E é só isso, sobre isso mesmo, né? Só tendo oportunidade e espaço, né? E pessoas acreditando, né? Umas nas outras. Acho que isso que constrói a superação de qualquer um de nós, né? Como ela disse, a gente tem coisas para superar todos os dias, né? E a gente só supera porque nós acreditamos em nós e temos pessoas ao redor acreditando na gente, né? E aí une essas forças e vai em frente. Exatamente, eu acho que assim, isso é uma coisa interessante, né? Que a gente estava conversando antes sobre a questão da emoção, de quantas pessoas estão observando isso, porque eu atendo também pessoas e elas veem, o que acontece? Elas não querem mais tratar o problema, elas querem alguém que diga a solução. Né? Então as pessoas estão numa fase assim que a vida está muito complexa, assim, ela está muito difícil para as pessoas, mesmo com as pessoas com dificuldade, as pessoas do trabalho, na vida familiar, em tudo, está muito complicada, assim, no sentido de assimilar essas transformações sociais, as transformações políticas, as transformações da informática, da tecnologia, tudo está indo muito rápido, porque nós viemos de uma geração que não tinha celular. Né? Aí o que acontece hoje? Quando a gente vai mexer no celular, a gente aperta e pensa, será que não vai apagar tudo? Né? Agora meu filho, ele tá assim, aqui, deu, pronto. De olho fechado, ele É o imediatismo, né? Exato, então assim, a gente tá dentro dessa transformação. Olha o que era a realidade. Ontem a minha irmã disse, será que aqueles disquetes que tinha de computador ainda dá pra ler? O problema é tu achar um computador, eu vou colocar ele. Não, eu acho que não, o problema é achar a máquina que vai fazer isso, né? Então assim, a gente vive numa constante transformação num período tão curto que as pessoas precisam ser ouvidas. Exato. Elas precisam ser ouvidas. E alguém que não faça o julgamento delas. Porque o mais cruel que eu acho assim, na sociedade é esse ato de julgar as pessoas. De dizer, tu tá gorda, tu tá magra, tu tá muito baixinha, tu tá muito alta, tu tá muito... Tu só fala besteira, tu só fala uma coisa assim, tu não sei o quê, tu deve vestir isso, tem que vestir aquilo, tu só pode falar isso, tu pode falar aquilo. Então, as pessoas, assim, aprendem muito cedo, né? Isso acho que é até cultural, assim, porque a gente aprende muito cedo a julgar, a dizer o que é certo, o que é errado. Mas onde que está escrito o que é certo e errado? Né? A porta do guarda-roupa aberta, né? Eu sou. Onde que não pode estar aberta, né, Ângela? Eu sou de um jeito e eu quero mostrar. Exato! Tu tem toda a liberdade de te mostrar do jeito que tu é, como tu é, até porque essa é a tua identidade. Exato, Agora, essa é a Ângela. Essa é a Ângela, porque se tu fizer um personagem, o que vai acontecer daqui 2, 3 vezes ou lá na esquina quando tu encontrar alguém? Se foi o personagem, né? Nas redes sociais Não, isso, né? é cruel isso. Que nem eu tenho uma amiga que me disse, não é uma crítica, eu adoro ela, mas é só um comentário, que eu tinha que passar base porque eu tenho muitas marcas de espinha. As favas, eu quero mostrar quem eu sou, porque base sai.
as minhas cicatrizes são minhas. São eternas, né? Sim. E fazem parte e pronto. Fazem parte. E elas Eu acho fazem que- tu ser o que tu é. Exatamente. Eu acho que Marliese tá na hora, ouvindo agora a Lu falar, essa questão assim, ó, parece que as pessoas ressaltam mais o problema da pessoa do que o que ela pode fazer do jeito dela. Então vamos ressaltar o que a Ângela consegue fazer Exato. tendo essa Assim- necessidade. É isso. Mas aí, É isso que eu estou destacando aqui, por exemplo, né? Assim Ela é como às youtuber, ela vezes- está quase que diariamente fazendo vídeos do jeito dela, ponto. Mas olhar uma pessoa com deficiência é olhar as deficiências, né? Não as habilidades, na maioria das vezes, né? E muitas vezes o diagnóstico vem na frente. Né? As pessoas não são nem chamadas pelo nome. Ah, é o autista, é o síndrome de Down, é o PC, é o síndrome de Williams. Não. Ele é o Pedro, o João, a Fernanda, a Ângela, né? São sujeitos, são pessoas antes de qualquer coisa. Seres vivos que Exato. sentem dor, sentem medo, sentem frio, Como qualquer um, né? desprezo. Tem habilidades, É. né? Tem dificuldades como qualquer outra Mas a pessoa, gente né? é criado muito assim, né? Gurias e guris. Porque o que acontece? Assim, vamos pegar um exemplo, tanto família quanto escola, mas vamos pegar o exemplo da escola, né? Que vem um pouco da minha vivência. O que acontece? Agora é a professora Lu falando. Agora a professora Lu falando, né? O que acontece? A gente determina um padrão de aprendizado para o aluno, tem que ser aquele conteúdo daquele jeito. Sim. Mas se eu tenho mais habilidades em desenhar, eu posso me tornar um artista? Não, a escola... Isso não é Isso não é valorizado. valorizado. Tu tem que aprender quanto é 5 mais 5. Tá? Esquece isso aí. Tá? Esquece isso aí, que depois quando tu for grande, estiver em crise, procura uma psicóloga, ela desenvolve e daí tu vai procurar isso aí. Né? Mas por enquanto 5 mais 5, 5 mais 5, é isso aqui que interessa. Então a sociedade em si, a estrutura social, ela é muito cruel nisso. Ela não possibilita que a gente desenvolva nossas habilidades. Aí o que a gente faz? A gente começa a se cobrar. Né? A gente começa a se cobrar, tipo assim, não, eu não posso, tipo, como tu disse que tu te sentia culpada antes, né? Eu não posso fazer isso porque eu tenho as minhas limitações. Mas as favas, como tu disse, como eu não posso? Claro que eu posso. E sabiam Do teu jeito, né? tu falaste sobre que a escola impõe muitas regras de como tem que ser. Isso acontece muito no âmbito familiar. Também. E eu vou dar um exemplo meu. Quando eu comecei a fazer vídeos. Porque isso não é útil, não vai te levar a nada. Para mim, está sendo Tá sendo útil. importante. Está sendo gratificante. Eu estou me sentindo útil. E é o que importa. É uma terapia pra ti. É uma Que legal, terapia. hein? Não quero Várias deixar vezes. minha terapeuta ouvir, mas é uma terapia. Não, tu já dispensa ela. Cada um com a sua função. Vamos botar uma palavrinha junto, então, é uma terapia auxiliar. Complementar. É complementar. Terapia para os dias sem terapia. Ótimo! Mas, né, já ajudando no merchan da Ângela, acho que os teus vídeos, sim, eles contribuem muito, né? Não só contigo, mas com quem assiste também, né? De acompanhar a tua história e se inspirar, né? Como Sim. também ser melhor, né? No dia a dia aí. Já tá na hora do intervalo. Rapaz, por que passou tão rápido? Aí segura mais esse... Te pendura no ponteiro do relógio, pra ele não dá tão rápido. A gente vai então para o intervalo, volta na sequência do nosso Estação Hamburgo, nesse bate-papo bem descontraído aqui, falando de uma pauta de extrema importância, e tenho certeza que hoje, mais uma vez, eu vou aprender muito aqui com as nossas convidadas. Voltamos em instantes. Hoje em dia a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança.
Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. Existirá em todo porto tremular a velha bandeira da vida, acenderá todo o farol, iluminará uma ponta de esperança. Estamos de volta aqui nos estúdios da Vale TV com mais uma edição do nosso Estação Hamburgo, nosso encontro de segunda a sexta-feira entre 8 e 9 da noite, sempre trazendo pautas de interesse da nossa comunidade. E claro que durante o intervalo a gente continuou conversando aqui, né, Marlies, falando sobre inclusive a questão a Cris lembrou bem, 6 de julho foi a questão da lei de... Lei Brasileira de Inclusão. E tu lembrava de agosto? Isso, de 21 a 28 é a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Que legal, legal. Bom, são pautas que vocês têm que estar quase que diariamente falando sobre isso, né? Sim. E tu percebeu, todos nós, né? Tu percebeu alguma mudança após a lei? Houve, de fato, um incentivo? A lei, ela garante, e isso é importante. Às vezes a gente diz, mas para que tanta lei se a lei não é cumprida? Tem o ponto de verdade, mas por outro lado, se não existe uma lei, tu não tem o que cobrar. Então ela é importante. Por isso que a gente batalha tanto para a questão de políticas públicas. E só se torna efetivo depois que vira lei. Então essa é a garantia de direitos. Então, por isso, assim, e se nós pensarmos em políticas públicas, e daí, de novo, a gente sempre tem que lembrar, né? Políticas públicas não é política partidária. É justamente aquela ação que vai permanecer independente de quem estiver no governo naquele momento. Então, e quem deve se mobilizar é a sociedade. No momento que a sociedade faz e usa a sua voz para que, sim, o governamental se sensibilize, seja por constrangimento ou por realmente acreditar na causa, mudanças podem ser efetivas. Por responsabilidade também. Exatamente, porque às vezes assim, a invisibilidade é grande. E daí a gente fala de muitos grupos que não são vistos. Né? Claro que aqui a gente sempre batalha muito e diz, né, a importância de ter vez, de ter voz da pessoa com deficiência, mas não só. Mas o quanto é importante essas temáticas, então assim,
as datas, elas também servem para nos ajudar a relembrar e trazer a temática em discussão. A gente, durante um ano, né, Cláudio, teve a oportunidade de mês a mês trabalhar um pouco, porque cada mês tem uma cor, né? E essa cor representa justamente, né, a defesa de direitos e cuidados e saúde em algum eixo, né, em alguma esfera. Então, é isso, é o quanto isso faz com que, no momento que cada vez mais pessoas falem sobre isso, mesmo que eu não saiba, bom, eu não vou falar daquilo que eu não sei, mas no momento que eu vou escutando, eu vou buscando saber, porque não se aceita mais dizer eu não sei. Se eu quero, eu vou saber, eu vou aprender. A gente está numa era, a gente estava falando antes da questão da tecnologia. Hoje em dia a informação chega numa velocidade tremenda. Se eu não sei, eu busco. O que é importante? Eu saber onde buscar. E tem canais fonte, né, fidedignos. Nós temos muitos artigos científicos que a gente pode buscar através da internet e ter realmente um amparo para aquilo que a gente está buscando. Então, o quanto a gente precisa cada vez mais estar nesse viés de olhar, de curiosidade, de pergunta, porque quando a gente se indaga, quando a gente se dá conta o quanto a gente não sabe, é que a gente vai buscar saber. Se eu acho que eu sei de tudo também, eu não preciso mudar, né? Então é isso, é o quanto a gente também vai olhando pra gente, se dando conta do quanto a gente precisa mudar, do quanto a gente precisa aprender e sair do lugar. Né? E daí é isso, ter um motivo para ação e superações, né? Porque senão também ficar fazendo a mesma coisa sempre não espera um resultado diferente. Né? Se tu não realmente não sair do teu lugar e pensar, bom, conversar com alguém, e é isso, às vezes a outra pessoa que está de fora, ela vai olhar aquela situação de um jeito diferente e ela pode te dar alguma ideia. Ah, tu já tentou fazer de tal forma? Ah, eu passei por uma situação parecida. Porque quando a gente diz empatia, a gente nunca vai realmente se colocar no lugar do outro. Eu nunca vou realmente saber a dor do outro, a necessidade do outro. Mas quando a gente vai acompanhando, a gente vai vendo, ó, aquela pessoa passou por uma situação parecida. Eu passei por uma situação parecida e fiz isso. Quem sabe dá certo, quem sabe não. E não há problema em a gente dizer, bah, não deu certo, voltar e tentar de novo. E daí vem, né, Lu, quando tu dizia assim, às vezes a cultura de padronização, né? Nós viemos disso historicamente, as escolas vêm de uma padronização, as empresas vêm, né? Aquela coisa em massa. Então, no momento que eu paro de olhar tudo em massa, porque a gente, às vezes, tem um discurso um pouco incoerente. A gente diz da diversidade, a gente diz da individualidade, da singularidade, mas a gente busca tudo igual. Né? E daí, hoje em dia tem sido muito falado até a questão de algumas formas de terapia, de atendimentos para determinadas causas. Né? E eu digo muito isso, eu acho que a gente tem que cuidar para a gente não retroceder. Tudo para todo mundo ou nada para ninguém. Não. É essa totalidade que não cabe no ser humano. Se nós dizemos que cada um é diferente, como é que vai ser tudo igual para todo mundo? Fica desconexo. Sim. E Cris, tu que trabalha na área, tu percebeu essa mudança após a lei? Como é que... Então, ela vinha falando ali e eu tentando refletir um pouco, né, sobre isso e sobre o que eu vejo, que eu acompanhei, né, nesses últimos, nesses 8 anos aí da LBI, né. E acho que é muito isso mesmo, né, é a garantia estabelecida em lei que faz com que a gente consiga avançar em alguns aspectos, mas em outros ainda a gente está aprendendo também. A própria pessoa com deficiência, ela ainda está se apropriando que existe uma lei que resguarda direitos, né? Que ela tem acesso, por exemplo, a benefícios diferentes, que ela tem acesso a formas diferentes do mercado de trabalho. Eu trabalho com aprendizagem profissional para pessoas com deficiência, né? Então, é uma das minhas pautas que as minhas turmas a gente conhecer a LBI. E digo assim, 90% das pessoas que chegam para trabalhar comigo, elas não conhecem. Ou conhecem, já ouviram falar, conhecem superficialmente, mas não entendem, né, que aquilo ali é para elas e que elas podem usufruir e que esse usufruir não é ser privilegiado. Tem muita pessoa com deficiência que vive
nessa condição de achar que está à margem dos outros por ser pessoa com deficiência, né? E de não ter esse direito, de não precisar ou de não dever usufruir desse direito, quando ao contrário, eles devem se apropriar, devem pegar para si. Né? E enfim, né? Eu acho que esse movimento é o que vai levar a gente a evoluir. E eu cito muito o exemplo, né? Eu sou da cidade de Dois Irmãos, fui por muitos anos presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência, participei ativamente, né? E com a vinda da LBI lá, a cidade incorporou digamos assim, um processo de acessibilidade arquitetônica em todos os projetos, tá? De construção e de reforma. E o quanto a gente deve empenar, eu não estou mais no conselho, né? Mas o quanto deve empenar ainda, porque chegavam projetos que eram reprovados, digamos assim, por falta de acessibilidade, e vinha para o conselho dar o ok. Né? Então vinham projetos sem acesso, sem rampas, sem estacionamentos específicos para pessoas com deficiência, e queriam que a gente desse um amém, digamos assim, em cima do que está estabelecido numa lei. Né? Porque se o conselho desse ok, poderia ser feito assim. Né? Então, exato, ainda existe esse olhar, né? Mas é a minha obra. Tem um exemplo assim que eu trago muito claramente, né? Que era de um determinado estabelecimento comercial, né? Que tinha 2 pisos, e no piso superior necessitava ter uma acessibilidade. Era uma escada, né? Logo, então, além da escada, precisaria ter uma outra forma de chegar. Né? E a pessoa proprietária do prédio disse que não iria fazer porque ela não pretendia contratar pessoas com deficiência para trabalhar na empresa dela, porque ela não precisava atender a cota. Olha só. Então, por isso, não precisava prever que funcionários precisassem ocupar aquele espaço em cima, porque ela não precisava atender a cota. Nossa, que barbaridade. Então, muitas vezes a lei está ali, ela é necessária ainda, infelizmente, né? Você está indo para a Alemanha, antes você comentou, né? A Alemanha não tem lei de cotas para inclusão no mercado de trabalho, porque não precisa. Lá é natural. Exato, lá os prédios são acessíveis, a cidade possui, né, a equidade necessária para que a pessoa com deficiência trabalhe numa situação de igualdade de direitos trabalhistas como as demais. Mas eu acho que agora, sim, também, gurias, eu acho que as leis, elas estão... A gente está conquistando muitos direitos através de leis, mas, assim, a dificuldade dos sistemas incorporarem essas leis, né? E isso é um caso, talvez não cabe muito colocar isso, mas assim, exemplo disso é muitas mulheres que são mortas pelos companheiros, né, com a medida protetiva, né? Porque essa medida protetiva, até que ela chegue a estar em ação, porque, exemplo, eu tive uma amiga que teve caso de medida protetiva, ela denunciou e tal, semana seguinte o companheiro entrou em contato com ela. Aí ela foi lá na delegacia denunciar, né? Sim. Eles nem tinham registrado a denúncia dela. Imagina. Então, imagina, exatamente por isso que eu digo, às vezes as leis, elas estão sendo conquistadas por lutas, por diversas manifestações, por grupos, por tudo, mas ao mesmo tempo os sistemas parece que ainda não conseguiram incorporar isso, né? A mesma coisa desse senhor que tu disseste, esse empresário do prédio, dono do prédio, né? Que ele não iria contratar. Sim. Mas mesmo que ele não contrate, esse não é o discurso de um cidadão. Se tá na lei... Exato. Né? Se tu vai contratar ou não está se discutindo o que tu vai fazer. Está se discutindo o que é legal e o que não é legal. Né? E isso as pessoas não percebem, né? Essa diferença do que eu estou fazendo com o que realmente é legal. Eu, como cidadão, né? Eu estou negando, então, que eu vou contratar, por mais que eu veja uma pessoa com deficiência com competências, né? Eu não vou contratar porque eu não preciso ter. Né? Esse é o pensamento ainda, infelizmente. Né? E até quando tu traz do estacionamento, né? A gente teve uma discussão em algumas plenárias atrás lá do Conselho, a dificuldade que é das pessoas respeitarem a vaga. É rapidinho. Não, tu não tem a carteirinha, tu não tem o documento que te habilita a estar naquela vaga, não é tua. Não importa se é rapidinho ou não é. A vaga do idoso é do idoso, a vaga da pessoa com deficiência é da pessoa com deficiência. E o que a gente tem até em Ivoti, a gente conseguiu uma mobilização muito legal, uma parceria muito legal da Secretaria de Obras com a troca das placas.
porque as nossas placas dizia deficiência física. E daí teve um movimento, né, tanto de familiares de pessoas com deficiência intelectual quanto com autismo, nesse sentido, porque era aquela questão, paravam o carro, as pessoas olhavam. Claro, a deficiência intelectual, o autismo não é físico. Então, Sim, tipo, por que não é que tu tá ocupando aquela vaga? Sim, eles têm direito, até porque às vezes uma criança dentro do espectro, né, ou adolescente, ele tem a questão assim, às vezes abre a porta do carro, sai correndo, então tu tem que estar num espaço já mais próximo da onde Sim. tu vai te deslocar, né? E daí a gente conseguiu, hoje é vaga para pessoa com deficiência. Né? Independente, exatamente. Até porque, para direitos, né, na lei, a pessoa dentro do espectro ela é considerada pessoa com deficiência. Então, ok, né, se viu representada ali. Mas a gente precisou também, né, ter toda essa conversa e felizmente a gente há uns anos atrás conseguiu a mudança da nossa lei para incluir um representante, porque o conselho ele é paritário, né, então tem o mesmo quantitativo de pessoas do governamental e do não governamental. E conseguimos incluir uma pessoa, né, pelo menos um representante da Secretaria de Obras. E foi muito importante, porque é isso, é acessibilidade, é tu pensar mobilidade, é tu pensar em todas as instâncias, né, a pessoa circular na sociedade. Então, assim, ter sim a calçada rebaixada, ter sim intérprete de Libras, ter audiodescrição no momento de um programa, né, de uma atividade cultural que o município vai oferecer. Então, e o quanto ainda por isso, a lei existe, mas só a lei não garante. A gente precisa falar, a gente precisa insistir, a gente precisa batalhar, a gente precisa emprestar a nossa voz. E repetir, se for né? necessário, e repete, e tudo bem. Sim. E o quanto é importante a gente ouvir, né? Porque às vezes a gente se sente um grãozinho tão solitário nas nossas ações. Verdade. E daí no momento que a gente tem espaço para poder falar e a gente vê que tem outras pessoas que sonham com a gente, que batalham com a gente, ufa, coisa boa, é um alívio. É verdade. Né? E o Às quanto vezes dá parece ânimo pra solitário gente mesmo, isso, né? Sim. Ângela, como é que tu define teus vídeos? É natural ou tu tem assim, que nem tu definiu a pauta do programa de hoje? Surge. Mas eu estava pensando numa coisa que tu me perguntaste antes, que eu te dei uma outra resposta, mas que eu estava pensando no intervalo. O que despertou a tua vontade de fazer vídeos? Quando eu comecei a me amar, eu descobri o seguinte, eu sempre quis muito emagrecer, nunca gostei do meu corpo, sempre eu tive a questão da anorexia até que me subiu a cabeça. Só que eu descobri uma coisa, eu comecei a emagrecer agora, justamente quando eu não comecei a não dar bola. Sim, ao natural. Eu não vou mais me privar das coisas por causa do meu peso, porque claro que eu tenho que estar um pouco mais magra por causa da minha questão física, mas não é uma coisa que me incomode emocionalmente. Esteticamente? Esteticamente. E a estética é consequência. Eu quero ser feliz, eu quero sair com a Cris, eu quero fazer amizade, Ou tu já tem programação. quero estar no meio social. E, por exemplo, assim, esses dias eu estava com 72,2, vou ser bem sincera, de peso. E agora eu estou com 71,1 e não Olha aí, ó. sai desse peso. E daí eu pensei o seguinte, quer saber? Vai ficar por aí mesmo. Eu quero pensar em outras coisas. Sim, sabe? sim. Essa é a quarta? Eu tô tentando fazer as contas aqui de quantas vezes tu já veio. Quarta ou quinta, né? Eu tô nessa dúvida também. Tivemos uma interferência nessa questão dos vídeos, a tua vinda na TV? Não. Não, positiva. Tu vindo aqui na TV, tu conseguiu... Sim. Uhum. É isso que eu quero? E eu tô cada vez mais engajada, como eu acho até que eu já comentei aqui. Eu já recebi feedbacks de pessoas me agradecendo por eu ter falado coisas, às vezes mesmo sem querer, que era
o que a pessoa precisava ouvir. Então, isso me... Como a Marlese falou antes, é tão simples julgar as pessoas, Sim. mas é tão mais simples tu sentar do lado dela. Tu não sabe o que falar, não fala, deixa a pessoa falar. Às vezes, ela só quer descarregar, só quer uma palavra. E eu acho que foi esse o maior incentivo que me fez começar a fazer esses vídeos. Às vezes a pessoa não quer alguém que dê um discurso, só quer um conforto. Exatamente. Uma palavra amiga. É. Muito bom. Acho que essa questão, assim, essa evolução, né, que a gente está vendo da Ângela, com mais de 500 agora, podemos dizer, né? Já deve estar em 503. 520 agora. Ângela Jungs, é só digitar aí no YouTube, né, Ângela? Vai localizar, tá? O teu nome mesmo, né? Sim, O canal lá. Eu acho que acompanhar isso, né, Lu, Marlese, Cris, acho que deve ser muito gratificante, assim, né? Assim, ó, é muito gratificante e ao mesmo tempo, assim, te faz querer buscar mais. Porque, assim, o que me fez Incentivador também. o que fez eu ir para esse caminho, pegando o exemplo da amiga aqui. Porque eu passei por depressão durante um período de mais ou menos 10 anos, tá? Com problema de anorexia, tentativa de suicídio, internações, o que puder imaginar. Quando eu passei esse momento, eu pensei assim, o que eu vou fazer com isso? Né? Porque assim... Ficar remoendo pro resto da vida que passou por isso. Porque assim, eu chegava nas pessoas e acabava falando a minha história e elas assim, tu não precisa repetir para todo mundo isso, né? Então, o que eu fiz? Eu busquei nessa minha experiência, porque eu acho que muitas vezes as coisas que a gente passa, a nossa vivência, ela é uma faculdade fantástica. Ela é a melhor preparação da vida. Não tem outro lugar que tu consiga isso. E é isso que tu vai usar na tua vida. É isso que tu vai usar para ajudar as pessoas. É isso que tu vai usar para botar as pessoas no caminho delas, encontrar o propósito de vida, encontrar a inteligência emocional, de fazer elas se sentirem felizes com a vida dela. É isso que a gente quer quando a gente passa por experiências que às vezes são complicadas e complexas, né? Mas mesmo assim, e essa semana eu descobri, na semana passada, eu tinha sempre dor de dente. Aí os dentistas me diziam assim, não, tu tem 1 ou 2 dentes soltos. Aí fui na dentista, por causa do tratamento, né, de choques e as medicações, e aí ela disse, não, tu tá com 8. Nossa. Daí me caiu os buteados do bolso, né? Aí, Deus, ficar com a peita, né? Aí fomos atrás, enfim, por que eu tô trazendo isso, né? Porque, na verdade, o que acontece com a gente? A gente foi ensinada muito, doía o dente há muitos anos. E eu dizia assim, vai passar. Mordi um paracetamol, vai passar, vai passar. É o que a gente aprende. Porque quando a gente é pequena, tá com dor, não, vai passar. Toma um chazinho, vai passar. Não reclama que tem gente pior. Vai doer. Né? E o que a gente faz? A gente não dá aquela devida atenção pra dor, pro carinho, pras coisas que nos incomodam, pro julgamento. Aí a gente acha que tudo isso é normal. Isso não é normal. Não. Né? A gente precisa abrir os olhos para isso e tentar compreender que a gente nasceu para ser feliz, sim. Claro, a felicidade não é algo constante, mas ela faz parte do caminho. Sim. E a gente tem as nossas oportunidades e tem a nossa chance de vida. Todo mundo tem habilidades. E cada habilidade tem a sua importância na vida. Muito bom. Já tá no final do programa, gente? Sério? Até tocou o Não despertador. conseguiu segurar o ponteiro? Vamos lá, então. Eu quero ouvir a mensagem final das nossas participantes, agradecendo vocês pela disponibilidade de estar aqui compartilhando conosco e com os nossos telespectadores todas essas experiências de vida, porque a gente falou muito aqui, né, de experiências de vida. Ângela Jungs, a nossa youtuber, que seguidamente, e se inscreva no canal lá, hein? Eu vou compartilhar, inclusive, nas minhas redes sociais o canal da Ângela para aumentar aí. A meta é 600 essa semana ainda. O que tu diria de mensagem final aí? Bah, eu tô com a cabeça cheia de mensagens, mas eu vou dizer uma que mais me tocou, que eu penso que é o seguinte: cada pessoa tem
uma lágrima para chorar, um sorriso para sorrir e uma meta para seguir. Olha aí, que legal. Independente se for deficiente, se for negra, se for... Cada pessoa é um ser humano e tem que ser vista como tal. Muito bom, bela mensagem, Ângela, obrigado. Cristiane Lauer, obrigado pela tua presença aí. Eu que agradeço, né? Acho que a minha mensagem final mesmo é de agradecimento por poder estar aqui, né, no meu último dia de férias. Pois é, acertei na veia. Dividindo, né, um pouquinho assim da minha vivência, enfim, do que eu acompanho, né, no dia a dia aí, falando de inclusão. Agradecer mais uma vez, né, Cláudio? E relembrar também a questão da LBI, né, o quanto nós como cidadãos é importante conhecermos essa lei para a gente também poder apoiar. E quem sabe aí ser agentes de mudança, não youtubers, né? Que já é um pouquinho mais complexo, né? Mas sermos, né, pequenos agentes de mudança também no apoio à inclusão. Muito bom. Lubão, qual é a tua mensagem final? Obrigado pela tua presença. Eu que tenho que agradecer, Cláudio, pela oportunidade de poder estar com pessoas que eu não conhecia, na verdade, né? Que são exemplos de superação, e a colega que nós já estávamos juntas, né? E também, assim, trazer a mensagem para as pessoas que sentir dor, ou chorar, ou se achar que não está em condições de vencer alguma batalha, não tem problema nenhum quanto a isso, entende? Não tem problema nenhum tu cair no chão, sim, mas tu não querer levantar, aí é problema. Aí é problema, né? Então, isso que a colega trouxe, na verdade, de que a gente pode ter as nossas dificuldades, pode ter nossas limitações, mas a gente jamais pode perder a esperança na vida. Perder a esperança de que a gente pode fazer a diferença na vida de alguém, que seja uma pessoa na vida. Sim. Mas a gente tem que fazer a diferença na vida, né? Ou seja, meu professor trazia isso muito, que a gente tem que deixar um legado. Nós precisamos deixar algo com que as pessoas pensem e se lembrem da gente, pela diferença que a gente fez na sociedade. Para isso que nós estamos aqui, né? Para isso a gente tem um grande exemplo, que foi Jesus Cristo, né? É. Que foi uma pessoa que trouxe um grande exemplo, usou a sua vida para fazer transformação. Então vamos usar a nossa também, né? Muito bom. Diga. De passar para a Marinhese, eu posso fazer um parênteses no que a colega falou. Por favor. Sobre não perder a esperança. Eu acho que é justamente por aí mesmo. Por exemplo, assim, eu peguei o meu exemplo. Me deram 5 dias, né? Então eu vou aproveitar esses 5 dias e vou dar de tudo para avançar. E tá aí até hoje. Muito bom. Às vezes nem precisa de 5 dias, né? Às vezes 1 minuto faz toda a diferença na vida, né? Maroliese Godoflit, qual é a tua mensagem final? Gratidão. Obrigado. Gratidão, Ângela, Cris, Cláudio, Lu. Muito bom estar aqui. E encerro com uma frase muito conhecida, mas que às vezes a gente esquece: a importância de a gente sonhar. E sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto se torna realidade. Uau! Tô. Todo mundo leu o livrinho antes de vir pra cá, né? fez o tema de casa, todo mundo. Obrigado, Gustavo. Obrigado ao Bruno. Obrigado a toda a equipe técnica. E obrigado a você que esteve conosco aqui nos acompanhando. Obrigado pelo carinho, pela audiência. De segunda a sexta-feira a gente traz isso que a gente trouxe agora. Pautas de interesse da nossa comunidade. Esperamos ter plantado uma pequena sementinha no coração, né, de uma pessoa. Já valeu o nosso programa aqui, já valeu essa 1 hora que a gente esteve juntos, e com certeza muitas horas teremos aqui ainda, todas as noites, de segunda a sexta, entre 8 e 9 da noite. Uma excelente noite, que Deus ilumine o caminho de todos e que todos tenham saúde e paz.